Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença da Suelen André, presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude. É um grande prazer em tê-la aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com suas abordagens. Eu que agradeço, Cláudio, muito obrigada pelo espaço, poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho lá na Fundação da Infância. É sempre um prazer estar com vocês e poder mostrar um pouquinho do que a gente tem feito nesse ano de 2017 para a nossa criança e adolescente do município. Pois é, o tema hoje com certeza é um tema que abre uma série de vertentes e de discussões, até porque estamos falando da criança e do adolescente. Primeiro me diz como é que é a expectativa de ter assumido um cargo tão importante diante de uma mudança política e governamental tão radical que Campos está vivendo, e qual a leitura que você faz disso tudo? Cláudio, tem sido um grande desafio, né? Eu já trabalhava minimamente com esse público e agora trabalhar de forma pontual é desafiador, apesar de já ter feito pesquisas na área. Eu tenho uma formação em sociologia e já fiz pesquisa exatamente com a infância e adolescência, mas nada se compara à prática, né? Uma gestão num momento tão desafiador, que passamos por uma crise financeira, econômica tão grave no nosso país e Campos não está fora dessa realidade. Então, trabalhar com um universo tão amplo e hoje, diante de toda a problemática social que vivemos, com um público que tem sofrido cada vez mais violações dos seus direitos, é um desafio fazer, promover e garantir os direitos da criança e adolescente através dos trabalhos que desenvolvemos na Fundação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito, apesar de ser tão grande o desafio, o resultado, o que nós colhemos, os frutos que nós colhemos desse trabalho são muito prazerosos, nos dão muita satisfação. Cada sorriso, cada expressão de alegria daquelas crianças nos motivam a continuar a trabalhar. Então, a cada atividade que a gente desenvolve lá, cada desafio enfrentado, o resultado ele é muito satisfatório. É isso que tem nos motivado. Temos também lá na Fundação da Infância uma equipe muito boa, que são profissionais que trabalham pela causa, não principalmente pelo cargo que ocupam ou pelo espaço em que ocupam, mas por nossas crianças e adolescentes. E isso faz com que o resultado seja cada vez melhor. Nesse momento da crise e de modo muito específico, cada vez mais criativo e produtivo mesmo diante das nossas dificuldades. Você tocou em um ponto importante, já que antecipou. Nós sabemos que o material humano seu de cuidar é a criança e o adolescente. E nós sabemos as crises e principalmente as deformações psicológicas, principalmente, desse material que às vezes chega nessas secretarias, como também chegam nas escolas. E como você tem uma linha na sociologia, qual a leitura que você faz dessas crianças, vamos deixar um pouquinho a fundação, as crianças que saem das suas famílias para o ingresso nas escolas? Que material humano, infanto-juvenil, tem chegado nas escolas brasileiras, na sua opinião? Assim, falando de uma forma bem geral, né? Nós temos hoje crianças e adolescentes fruto de uma série de problemáticas vividas pela sociedade nos últimos 30 anos, diríamos assim. Por exemplo, a Fundação, de modo específico, que cuida dos acolhimentos institucionais, para onde essas crianças vão quando elas têm um vínculo rompido com a família, nós temos muitas crianças com sequelas da dependência química dos seus pais, que são as crianças que eu recebo lá e que são as mesmas que chegam nas escolas. Então, isso gerando problemas neurológicos sérios, gerando problemas de atenção, de déficit comportamental. Então, muitas sequelas frutos de uma série de problemas sociais vividos, principalmente aqueles relacionados ao uso de drogas. Então, isso nos desafia cada vez mais a trabalhar de modo a vencer também a naturalização de resolver o problema dessas crianças através de medicalização. Hoje, o nosso maior desafio é trabalhar com essas crianças utilizando instrumentos que não seja diretamente a medicalização. Eles precisam ser cuidados, eles precisam ser tratados, mas não necessariamente com medicamentos. Vão acabar saindo de um vício, podendo entrar em outro. Exatamente. E aí, o desafio é trabalhar diferentes áreas através da psicologia, da pedagogia, do esporte que transforma vidas, dando novo sentido à vida dessas crianças e mostrando a elas que é possível superar qualquer questão relacionada à saúde mesmo, ou uma questão psíquica, através de atividades que dão sentido à vida deles. Então, o nosso lema de trabalho, que tem sido do governo como um todo na área da infância e da adolescência, é o cuidado.
O que importa para a gente é estabelecer parâmetros para o melhor cuidado da criança e do adolescente. E hoje, no caso específico da Fundação, o nosso desafio é esse, é mostrar que nós podemos fazer muito por esse público sem reduzir o trabalho a um processo de medicalização. Nós sabemos também que, por mais que a Secretaria tente cumprir dentro da medida do possível que ela pode ser feita, nós precisamos da colaboração da família, né? E em muitos casos a família adoece junto. Como é que é feito esse trabalho do resgate também da família, que ou dependente de química ou não, ela sofre com todo aquele processo que uma criança, que um filho, que um sobrinho está passando? Então, Cláudio, a gente tem em mente que o melhor lugar para as nossas crianças é no seio da sua família. Então, por pior que possa ser o problema que ela vive dentro de casa, ali é o lugar onde ela quer estar. E nós trabalhamos através de uma equipe multidisciplinar para recuperar esses vínculos ou para impedir que esses vínculos sejam rompidos. No caso específico das crianças que estão em acolhimento, elas já romperam o vínculo. Então, antes de qualquer medida de adoção ou de rompimento desse poder familiar, a equipe que trabalha nesses acolhimentos, ela trabalha com o objetivo de recuperar esses vínculos, de aproximar essas crianças, essas famílias, entender a complexidade vivida nesse lar, empoderar essas famílias para que elas sejam capazes de ter as suas crianças e seus adolescentes dentro do lar. Então, nós temos psicólogos, pedagogos e assistentes sociais em todas as nossas equipes técnicas que fazem esse trabalho de recuperação de vínculos. Na Fundação, em outros serviços que a gente chama da proteção básica, são serviços oferecidos antes do rompimento desse vínculo, de modo que a gente possa fortalecer as famílias, fortalecer a vivência desse menino, não só dentro como fora de casa, porque muitas questões são relacionadas ao comportamento, meu filho não se comporta, meu filho não obedece, e a gente faz todo um trabalho de cunho preventivo, de modo que eles reconheçam a importância do cumprimento de regras, da obediência aos pais, da frequência à escola, para estar com a gente e desenvolver outras atividades. Então é um trabalho tanto preventivo, de fortalecimento desses vínculos, que passa também pelo contato com essa família, trazer a família para perto, a família estar com a gente nas atividades, entender também o seu papel naquele contexto da vida daquela criança, daquele adolescente, e também pela recuperação dos vínculos daqueles que já romperam, porque por mais que tenha rompido, isso não está finalizado, é possível a recuperação do vínculo. Então existe toda uma equipe multidisciplinar trabalhando em função disso. Agora, você tocou num ponto importante. A equipe multidisciplinar, ela serve, como você colocou, para tentar esse resgate, emparedamento da família. Agora, como que se faz também para ter o olho clínico de conseguir entender que, infelizmente, o retorno, o resgate dessa criança dentro dessa família não é a melhor opção? Então, nós trabalhamos com base em inúmeras normativas e o principal instrumento é o ECA, né? Então, na medida em que essas equipes, juntamente com a equipe do judiciário, avalia que será mais arriscado a criança dentro dessa família do que numa família substituta ou em outro espaço que não a casa onde ele residia, aí todas as medidas legais são tomadas para que isso aconteça, chegando até ao ponto da adoção. Mas isso é com base em uma série de trabalhos e de tentativas mesmo de recuperação desse vínculo. Quando não, vou dar um exemplo claro, nós temos uma criança que ela ficou uma semana em casa, sozinha, sem comer, sem beber, sem nenhum tipo de cuidado, porque os pais ficaram na rua usando droga e deixaram essa criança, esse bebê dentro de casa. Então, assim, era... Quantos anos? Na época ele era um bebê, não chegava a ter 1 ano de idade. Hoje ele está com a gente com 6 anos, está com a gente todo esse tempo e tem uma série de sequelas por conta dessa negligência e já é estabelecido que ele não pode retornar para o seio dessa família. Então, com base com o norte no ECA, tudo isso é trabalhado juntamente com o Judiciário, o Ministério Público e as equipes dos acolhimentos para que essa análise seja feita mais aprimorada possível e que os caminhos seguintes ao rompimento do vínculo com a família sejam tomados, chegando, como eu disse, até a adoção. Agora me diz bem de coração, qual é o choque da doutrina com a prática? Muitas vezes não conseguir colocar em prática aquilo que está no papel e que a gente acha que é tão simples, né? E as normativas, e aí são todos os embates que a gente tem na sociedade como um todo, né? Porque a lei, ela só é real numa prática, né? Então, muitas vezes a gente esbarra nos limites da prática do que está estabelecido legalmente por
por uma cultura que prevê ou que prega algo contrário a isso. E no caso de criança e adolescente é ainda pior, porque nos sensibiliza, nos motiva. Ver uma criança te pedindo uma família é de cortar o coração, né? Tia, me arruma uma mãe. Então, ouvir uma criança falar isso corta o nosso coração, e a gente vê que uma série de parâmetros legais, de tudo que a gente estuda na academia, na prática é muito mais complexo e depende muito mais da disponibilidade dos atores que estão na gestão, de modo muito específico, né? De terem a vontade de fazer valer tudo que está nas nossas leis que garantem esses direitos. Não te causa um pouquinho de frustração isso não? Muitas vezes sim, mas o que a gente tem que, estando nesse lugar, é não deixar que a desmotivação nos mova para lugares inferiores, muito pelo contrário. É o sorriso, como eu disse, o sorriso da criança, qualquer pequeno ato que nos alimenta a seguir em frente. Como é que funciona o ingresso dessas crianças, desses adolescentes na fundação? Como é que isso é feito? Então, a fundação ela tem diferentes práticas, diferentes modos de receber e de atender a crianças e adolescentes. E a gente costuma dividir em 3 grandes eixos, que é a proteção básica e a proteção alta, de média e de alta complexidade. A proteção básica são todos aqueles programas que têm o caráter extremamente preventivo de ocupação desses meninos no contraturno escolar. E aí, nesses serviços, a gente tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que se divide em Desafio e Semeando Arte, são 2 projetos específicos, o Desafio para Crianças e o Semeando Arte para Adolescentes. Eles ficam com a gente no contraturno escolar, desenvolvendo atividades esportivas, culturais e de lazer. Além disso, nós temos a Guarda Mirim, que é muito conhecida na cidade também, que é para adolescentes, que ficam conosco também fazendo atividade esportiva, música e também a disciplina militar, um pouco da disciplina militar, né, Ordem Unida, Hino Nacional, enfim. Nós temos os programas de qualificação profissional, o Qualifica Adolescente e o Qualifica Jovem, que oferta inúmeros cursos de qualificação para os nossos meninos, tanto na sede da Fundação quanto numa outra unidade que nós temos na Avenida Pelinca. As vagas são oferecidas, em sua grande maioria, semestralmente, então agora já tem um período de inscrições que nós divulgamos, o Qualifica na semana passada teve o seu período de inscrição, mas a gente costuma dizer que todo o desejo de nossas crianças e adolescentes ingressarem nesse curso deve imediatamente procurar a sede da Fundação, porque aí ou eles entram numa fila de espera ou é informado o prazo que é dado para inscrição em cada programa. No serviço de média complexidade, nós temos o Fortalecer, que é um programa que atende a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual no município e trabalha para reduzir os danos sofridos por essas crianças no momento do abuso. E, além disso, também atendemos a meninos que cumprem medida socioeducativa no município. Eles cumprem conosco, eles são referenciados nos CREAs quando da medida e vêm para a Fundação para cumprir. E eles cumprem através dessas diferentes atividades. Programa de qualificação, serviço de convivência, participam conosco de toda uma dinâmica de trabalho. E na proteção de alta complexidade, nós temos os acolhimentos institucionais, hoje são 8 no município, e quando essas crianças têm um vínculo rompido com a família, vêm para uma de nossas unidades, e nessas nós oferecemos tudo que uma criança precisa para o desenvolvimento de uma vida saudável. Eles vão à escola, eles fazem esporte, eles são socializados na nossa cidade, e todas as carências que eles necessitam são supridas com medicação, com consultas médicas, enfim. Lá eles têm transporte, eles têm vestuário, uma alimentação completa, acompanhada por um nutricionista. E ele fica com a gente até então, até ser dada o direcionamento à vida daquela criança, seja para voltar para a família ou para ser adotada por uma família substituta. Agora eu quero uma resposta sua muito pessoal. A espiritualidade dentro de todo desse contexto, ela ajuda, ela é complemento, ela é essencial, ou na sua opinião ela não tem influência alguma? Não, ela é extremamente valiosa, e assim, o que nós buscamos e que eu acho que é o princípio, né, até por formação eu trago isso para pensar isso com essas crianças e com os próprios coordenadores, com toda a nossa equipe, é que nós temos um Estado laico e nós precisamos estimular nesses meninos a questão da espiritualidade, seja ela para qual religião for. Nós recebemos vários líderes de algumas religiões
para fazer trabalho e o espaço é aberto a isso. E nós notamos uma grande diferença quando os meninos se envolvem nessas atividades religiosas, seja de qualquer cunho. Então, para a gente é muito bom, é muito produtivo e nós sempre que podemos estamos estimulando a aproximação desses grupos conosco, mas garantindo a liberdade dos meninos, a escolha de qual direcionamento quer seguir. É a questão da adoção que você também tocou. Nós sabemos que esses processos de adoção eles têm a fase preliminar, tem a fase de adaptação. O índice de aproveitamento no sentido de transformação de família, de resgate, de família recomposta, a Fundação tem visto resultados positivos na parte da adoção? Então, Cláudio, a adoção é um desafio ainda a ser vencido pela nossa sociedade. O tema ainda carrega muitos preconceitos, né? Há uma resistência muito grande ainda da sociedade a trabalhar com adoção. Nós temos hoje quase 40 crianças aptas à adoção, que já têm o poder familiar rompido e já estão prontas para serem adotadas. Nós temos todo um processo, né, burocrático mesmo, de acompanhamento dessas famílias para saber se elas de fato estão aptas à adoção. Passa por todo um período de adaptação. Essas crianças, quando a família escolhe, elas vão para a adaptação nessas famílias, fazem algumas visitas, retornam para o acolhimento até então ir definitivamente para essas famílias. Só que nós precisamos, e eu tenho dito em vários encontros e reuniões sobre esse tema, nós precisamos estimular a nossa sociedade a romper esses preconceitos e a adotar mais os nossos meninos, porque é transformar a vida dessas crianças. Dar sentido à vida delas, garantir caminhos de sucesso para eles, e nós ainda temos um grande público frente à demanda da adoção. E aí é importante dizer que todas as pessoas interessadas em adotar podem procurar a Vara da Infância da Juventude, se candidatar para adoção e ali seguir toda uma série de procedimentos que tem que seguir para conseguir adotar. Mas a sociedade precisa vencer esses preconceitos. Muitas vezes, quando me perguntam sobre as crianças que nós temos, associam muito a questão da criminalidade, como se nossas crianças fossem criminosos, e não é esse o fato principal. É importante destacar que elas estão com a gente porque elas tiveram seus direitos violados, não porque elas violaram o direito dos outros. Então, é importante romper barreiras e preconceitos que ainda perpassam o tema da adoção e que nós precisamos trabalhar para estimular ainda mais a oportunidade para essas crianças terem uma família. Beleza, estamos aqui conversando com a presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude. Vamos ao intervalo e já voltamos.